Guaíba chega ao menor nível desde o começo do agravamento das enchentes no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Operação contra desvio de armas para facções mira policiais, empresários e colecionadores. TSE retoma hoje julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro. Morte do presidente do Irã pode acelerar a ascensão de líderes mais radicais no país. E depois de Javier Milei se recusar a pedir desculpas, chanceler espanhol anuncia a retirada da embaixadora na Argentina. O movimento marca um agravamento nas relações diplomáticas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 13 horas e 4 minutos. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? Vem comigo. Neste ano, o inverno, que começa em exatamente um mês, deve ter mais dias com calor. As temperaturas devem ficar até 3 graus acima da média. O fim do El Niño é o possível responsável por essas mudanças. Vamos ver. O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho para a maior parte do território brasileiro, com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no hemisfério norte. Em resumo, é possível dizer que não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim um equilíbrio entre os dois. E a tendência é para dias com temperaturas mais quentes que o normal, mas ainda assim haverá períodos de frio ao longo da estação. De maneira geral, o inverno vai ter temperaturas acima da média, com destaque especialmente para o final da estação, entre agosto e a primeira quinzena de setembro, período que pode registrar, inclusive, novas ondas de calor. Apesar disso, vão ter mais dias frios do que no ano passado. E o que está por trás disso é o fim do famoso fenômeno climático, El Niño, que aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e influencia o clima em todo o país. O Guaíba baixou e chegou a pouco mais de 4 metros, 4,05. Esse é o menor nível desde o começo do agravamento das enchentes, mas ainda está pouco mais de 1 metro acima do nível de transbordamento em Porto Alegre. Em todo o estado, quase 47 milhões de toneladas de resíduos devem ser gerados das cheias. Agora, a preocupação é com a saúde de quem teve contato com essas águas. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o nível do Guaíba chegou à menor medição desde o dia 2 de maio, quando começou o agravamento das enchentes no Rio Grande do Sul. A água segue baixando, mas ainda está acima do nível de transbordamento. As fortes chuvas começaram em 27 de abril, mas o pico das cheias foi em 5 de maio, quando o Guaíba atingiu a histórica marca de 5 metros e 33 centímetros. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acredita que ainda nessa semana o nível de água do rio deve ficar abaixo dos 4 metros. Mas os pesquisadores demonstram preocupações no caso da ocorrência de novas chuvas. Os rios afluentes também devem apresentar redução dos níveis, sendo os baixos Taquari e Caijá em recessão em níveis moderados e Sinos e Jacuí elevados com redução lenta. No município de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, um homem de 67 anos morreu de leptospirose. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, mas ainda aguarda confirmação laboratorial do óbito. A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de roedores e comumente adquirida pelo contato com água ou solo contaminados. Trazendo agora um balanço dessa tragédia, foram contabilizadas até agora 161 mortes pelas chuvas e 85 pessoas seguem desaparecidas. Ao menos 654 mil gaúchos ainda estão fora de suas residências. Seguimos ao vivo, agora 1 hora e 8 minutos.
A intenção do Ministério era comprar toneladas de arroz dos vizinhos do Mercosul para aumentar a oferta no mercado interno e evitar altas de preços ao consumidor após a tragédia no Rio Grande do Sul. Estado que, como a gente sabe, como a gente tem acompanhado, responde por 70% da produção nacional do grão. Mas o leilão de compra marcado para essa terça-feira foi suspenso depois dos países elevarem até 30% o preço do cereal. A partir disso, inclusive, as taxas de importação foram zeradas para os outros países fora do bloco. O famoso enquanto uns choram, outros vendem lenço. Para a gente entender o que está por trás desse triste episódio, tanto internamente quanto na relação do Brasil com outras nações, olhamos para esse tema na nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista César Bergo para falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aí, Dani. Estou à disposição. César, vamos lá. Primeiro, nos explique sobre essa parceria que existia até então entre Brasil e os países como Uruguai, Paraguai e Argentina, os principais fornecedores de arroz. E como fica agora? Afinal, com as taxas zeradas para o restante do mundo, outros países podem competir em maior igualdade com o Mercosul. Não tenha dúvida que a pauta comercial do Mercosul com o Brasil é muito grande. Não é só apenas o arroz. O Brasil já comprava arroz do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, principalmente do Paraguai. Né? Então, considerando que a produção nacional de arroz é em torno de 10 milhões e o consumo está em 12 milhões, então o Brasil já importava arroz, já era normal. Como o Rio Grande do Sul tem 70% da produção nacional, então calcula aí que haverá uma perda em torno de 1 milhão de toneladas, né? E o Brasil, então, deu início à compra desse arroz no mercado internacional e priorizou, obviamente, o Mercosul com a compra de 100 mil toneladas. Ocorre que quando o Brasil divulgou que iria comprar o arroz, aí a lei da demanda e da oferta entrou em circuito e subiu 30%. Então, o governo resolveu zerar, né, a cobrança de impostos de importação de arroz de outras áreas do planeta, com o fito de manter essa política de importar 1 milhão de toneladas, o que o governo calcula ser necessário para que não haja impacto interno na venda do produto. Então, houve isso sim, e ocorre que tradicionalmente já compra arroz no Mercosul, mas agora, em função do aumento do preço, o governo resolveu liberar a cobrança de impostos de importação, Dani, com o fito de não aumentar o preço internamente. Bom, olhando agora para os produtores nacionais, eles vêm se opondo às medidas para importação do grão. Eles pediram, inclusive, o cancelamento do leilão da Conab. O objetivo do governo é evitar o aumento dos preços do mercado interno, mas essas escolhas, elas podem prejudicar os produtores, não é, César? A medida, ela é de fato necessária nesse momento? A gente alertou isso já nas semanas passadas, quando o Brasil decidiu, então, fazer essa importação. E sempre tem que ter a sensibilidade de não prejudicar o produtor do Rio Grande do Sul mais do que ele já está prejudicado, que a gente está vendo aí. Houve a informação de que ele colheu 83% da safra, mas não sabemos a qualidade dessa safra nos armazéns, porque eles foram alagados também. Então, o governo, preventivamente, vai importar, mas também com um olho na preocupação desse mercado interno de produção para não ser prejudicado. Vamos lembrar, recentemente, que o próprio governador do Rio Grande do Sul, ele comentou que a questão das doações, né, estavam prejudicando o mercado interno do Rio Grande do Sul, que os comerciantes não conseguiam vender. Isso é normal, Dani. Esse desajuste em função dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, não tenha dúvida que o governo tem que ter a sensibilidade para não prejudicar ainda mais os produtores de arroz. Mas acredito eu que essa importação ela é preventiva, não tem o objetivo de prejudicar o produtor. Não vai chegar a essa dimensão. Bom, e a pergunta que todos querem a resposta: o que podemos esperar do preço do arroz nos próximos dias? César, é importante orientar as pessoas que nos assistem para evitar estocar o alimento, porque isso sim pode, é claro, prejudicar o consumidor, não é? Na verdade, existe a especulação, a manipulação de mercado, que acaba levando as pessoas a comprarem mais arroz do que necessitam e faz um estoque em casa. Ou seja, viram grandes supermercados de arroz, né? E muitos desses arroz que as pessoas estão comprando, elas não vão nem usar. Tomar cuidado para não estragar, né?
Agora, não tenha dúvida que a gente tem visto no supermercado, às vezes, sair carrinhos cheios de arroz, né? É lógico que existe aquele trabalho preventivo do comércio, do restaurante, que não quer deixar de faltar o produto. Mas não existe nenhum indicador que o produto vai faltar, né? O Brasil é produtor de arroz, ele não produz tudo que ele consome, por isso que ele precisa importar. Então, a importação é algo natural. Então, as donas de casa, os compradores de arroz têm que ficar calmos nessa hora para não ter aquele efeito manada, ou seja, todo mundo sair correndo atrás e os preços sobem. Então, a tendência é não subir preço. O ano passado nós tivemos esse problema, que o governo não cuidou do estoque regulador. Esse ano ele está cuidando, ele viu a chuva lá, calculou qual é a quebra, então vai comprar arroz pronto para já levar para o supermercado. Então, o preço do arroz pode ter variação em função da especulação, mas não tende a subir não, Dani. É importante destacar isso, César, que são atitudes preventivas que o governo tem tomado para evitar que falte. Não é? Conversamos com o economista César Bergo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Disponha, Dani, um grande abraço e um bom programa para vocês. Até mais. Vamos agora de destaque internacional. O chanceler espanhol anunciou nesta terça-feira que o país vai retirar definitivamente a embaixadora na Argentina. E o presidente Javier Milei já reagiu dessa decisão e afirmou que a medida é arrogante. A Espanha vai retirar em definitivo a embaixadora na Argentina depois que o presidente Javier Milei se recusou a pedir desculpas por acusar a esposa do chefe do executivo espanhol de ser corrupta. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez. Milei criticou a decisão, que qualificou como um disparate e arrogante. Estamos ante um caso único. No solamente único para este governo, sino único... Estamos diante de um caso único, não somente para este governo, mas único na história das relações internacionais e das relações diplomáticas entre países. Não existem precedentes de um chefe de Estado que vai à capital de outro país para insultar suas instituições e fazer uma ingerência flagrante em assuntos internos. E para hacer una injerencia flagrante y a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos. A subida de tom da Espanha se dá depois que Milei afirmou em uma entrevista que não vai pedir desculpas, como tinha exigido o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O conflito diplomático explodiu no domingo, quando Milei se referiu à mulher de Sánchez, Begoña Gómez, como uma mulher corrupta durante uma reunião em Madrid de líderes da extrema-direita organizada pelo partido espanhol Vox. Questionado pelo canal LN+, se Buenos Aires também vai retirar o embaixador da Espanha, o presidente argentino descartou categoricamente a possibilidade. 13h16, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Operação contra desvio de armas para facções mira policiais, empresários e colecionadores. E falamos também sobre o julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro, que deve ser retomado hoje. A gente volta já já. Não perca! Estamos de volta, agora 1h18 e trazemos mais destaques dessa terça-feira para compartilhar com você. Seja muito bem-vindo. Uma operação da Polícia Federal prendeu policiais, empresários e colecionadores de armas suspeitos de vender fuzis para facções. A ação resultou na prisão de 20 pessoas e no cumprimento de 30 mandados de busca na Bahia, em Pernambuco e também em Alagoas. A Polícia Federal saiu às ruas da Bahia, do Pernambuco e de Alagoas para cumprir 20 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão contra policiais militares, empresários e colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em vender armas e munições ilegais para facções. A operação contou com cerca de 300 policiais. A Justiça decretou o sequestro de bens e o bloqueio de valores de até 10 milhões de reais dos investigados, que vão responder pelos crimes de organização criminosa,
comercialização ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Os suspeitos podem pegar uma pena de até 35 anos de prisão. 3 lojas que comercializavam armas de forma irregular também tiveram os bens bloqueados. O Exército também realizou uma fiscalização em lojas que comercializam armas, munições e acessórios em Juazeiro e Petrolina. A Polícia Federal informou que continuará a apuração, na tentativa de identificar outros integrantes. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. A sessão está marcada para começar às 7 horas da noite. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, garantiu que o julgamento vai terminar ainda nesta terça-feira. Durante o julgamento, devem ser feitas manifestações dos advogados de acusação e defesa. Contra a cassação, o Ministério Público Eleitoral, se quiser, também pode se manifestar nesse momento. E depois disso, os ministros darão seus votos, a começar pelo relator. Se um dos ministros pedir vista, o julgamento vai ser paralisado. Nesse caso, o ministro terá até 30 dias, prorrogáveis por igual período, para devolver o processo. Esta será a segunda data em que a Corte se debruça sobre o tema. Na última quinta-feira, a análise do caso foi interrompida por questão de tempo. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O senador foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas o PL e a Federação Brasil da Esperança, autores das ações contra Moro, contestaram a decisão ao TSE. No destaque internacional, a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero pode marcar uma nova era de incerteza e agressividade para o regime do Irã. Isso porque a ascensão de líderes mais radicais pode ser acelerada. Ebrahim Raisi, um ultraconservador de 63 anos, estava sendo preparado para suceder o líder Ali Khamenei, que detém quase todo o poder no país. A ascensão de Raisi ao poder em 2021 foi facilitada pela ruptura do acordo nuclear com o Irã em 2018, durante a presidência de Donald Trump. O acordo, costurado em 2015 pelo ex-presidente moderado Hassan Rouhani, foi visto como uma traição pelo Ocidente e endureceu as posições da teocracia iraniana. Com a retirada dos moderados, é possível que uma nova geração de líderes iranianos, mais inseguros e violentos, ganhe força. Esses líderes, com a aprovação de Khamenei e Raisi, reprimiram brutalmente protestos, como os ocorridos após a morte de Mahsa Amini em 2022. Agora, após a queda do helicóptero que resulta na morte de Raisi, a sucessão de Khamenei se torna ainda mais incerta. Mojtaba Khamenei, filho do líder, é uma opção, mas sua escolha pode ser mal recebida pela teocracia. Outra possibilidade é o Ayatollah Ahmad Khatami, embora ele não possua o mesmo prestígio de Raisi. A nova liderança iraniana tende a ser mais repressora e nacionalista, o que pode acelerar o programa nuclear do país e intensificar o apoio a grupos como Hezbollah, Hamas, Houthis e milícias na Síria e Iraque. Isso pode aumentar a dependência do Irã em relação à Rússia e China, fornecendo armas e petróleo em troca de apoio político e financeiro. Com eleições presidenciais marcadas para 28 de junho, os candidatos deverão passar pelo crivo de Khamenei. Para muitos iranianos, a única opção será boicotar a votação, em meio a uma teocracia cada vez mais odiada por muitos que desejam mais liberdade e prosperidade. A morte de Ebrahim Raisi não apenas marca o fim de uma era, mas também pode dar início a um período potencialmente mais instável e perigoso para o Irã e toda a região. E vamos conhecer um pouco mais sobre a Jordânia. Além de um ponto turístico impressionante, o país é banhado pelo Mar Morto, pelas águas mais salgadas do mundo. Olha só que interessante, são mais de 350 gramas de sal por litro de água. Vamos ver. A Jordânia, uma nação árabe situada na margem leste do Rio Jordão, é conhecida pelos monumentos antigos, pelas reservas naturais e pelos resorts à beira-mar. A língua oficial é o árabe, mas o inglês também é bem aceito e falado.
principalmente nos locais mais turísticos do país. A cidade histórica de Petra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e patrimônio da humanidade pela Unesco. Se você vai visitar a Jordânia, não pode voltar sem tirar a tradicional foto boiando no Mar Morto, cuja água tem densidade alta e é bem mais salgada que a da maioria dos mares. E já que conhecemos um pouco mais sobre as belezas da Jordânia, que tal ir até lá? De carona com a tecnologia, saímos dos estúdios aqui da HIT, na região central de São Paulo, seguimos rumo à Ásia, diretamente para a Jordânia, ou melhor, desembarcamos em Petra. Vamos então conhecer um pouco desse lugar tão famoso e incrível. Vemos agora o centro de visitantes da entrada do sítio arqueológico das ruínas de Petra. É nesse lugar que os turistas se concentram antes de iniciar o passeio pela cidade rochosa. Como vemos, dá para comprar agora uma água, comer um lanchinho antes nesse local. Mas, como você pode perceber, esse local está um pouco vazio, mas é por conta do horário, viu, gente? Já que o período de visitação está se encerrando por hoje. Em Petra, eles estão 6 horas à nossa frente, ou seja, enquanto aqui são 13 horas e 25 minutinhos, lá já são 19 horas e 25 minutos. Petra está marcada na história da humanidade desde 1985, quando passou a fazer parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Em 2007, ela foi classificada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E é com essas imagens, com esse tour cultural, que encerramos o Jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça que daqui a pouco o Tabata Porte chega com mais notícias para você, às 13 horas e 50 minutos. Excelente terça-feira e até amanhã.